Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Explorando TI. Eu sou Silvio Moraes e comigo novamente hoje estará a Marielle Tâmara trazendo mais um tema importantíssimo para a carreira profissional. Hoje ela vai falar sobre 5 princípios para prosperar na carreira. Então fica comigo até o final da live que você vai receber vários feedbacks positivos para melhorar a tua carreira profissional. Antes dela começar a live de hoje, eu vou passar alguns recados aqui do nosso portal. Então, caso você esteja chegando agora, a primeira vez aqui no canal, nós centralizamos toda a nossa agenda de eventos no nosso portal, explorandoti.com.br. Lá você encontra toda a nossa agenda do mês e outros conteúdos que nós disponibilizamos por lá. Tá? Então, o que vocês estão vendo agora aqui é a capa da live de hoje. Aqui na página principal, você encontra um calendário rápido também. E lá no fundo, depois dos apoiadores aqui do projeto, você tem acesso aos nossos grupos. Então, são vários grupos que nós criamos no WhatsApp e também no Telegram, para que você participe da nossa comunidade, interagindo nos grupos, compartilhando conhecimento, melhorando o seu network. Então, escolhe o seu grupo e participa. Relacionado ao tema de hoje é o grupo Recolocação Profissional. Tá? Então, esse grupo aqui tem bastante pessoas postando vagas, enfim, tá bem legal. Bem interativo também a comunidade através dos grupos. Ok? Vamos lá, então. Eu vou tirar essa tela e vou chamar a Marielle para conversar comigo. Olá, Mari, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem, Silvio? Tudo certo por aqui. Tudo ótimo, prazer recebê-la novamente. Mais uma palestra aqui conosco. Muito obrigada, né? Eu que agradeço de estar aqui novamente, podendo compartilhar aí vários conteúdos relevantes para a nossa carreira com toda essa comunidade do Explorando TI, né? Sempre é uma honra a gente estar compartilhando conhecimento. Eu acredito muito que quando a gente compartilha, a gente cresce juntos, né? Então, eu que Exato. agradeço aí a oportunidade de estar aqui mais uma vez para trazer aí os 5 princípios para a gente prosperar na nossa carreira. Legal. Bom, desejo você uma ótima palestra. Eu estarei aqui nos bastidores. A gente vai conversando. Então, tá bom. Muito obrigada. Então vamos começar, né? Boa noite a todos que estão aí ao vivo. Quem vai chegar depois vai assistir essa live, né? Essa palestra gravada aí no canal Explorando TI. Sempre é uma honra estar compartilhando conteúdo aqui com a gente, né? Porque a gente é um público muito qualificado, né? Todo mundo muito interessado em desenvolvimento, em autodesenvolvimento de carreira, de pensar aí sobre como a gente pode ser melhor e prosperar na nossa carreira. Então é sempre uma felicidade muito grande estar compartilhando aqui conteúdo com a gente. Espero contribuir aí com as nossas vidas aí com esse conteúdo que a gente vai estar trazendo hoje, que é os 5 princípios para prosperar na carreira. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu fiz aqui. Me contem aí se vocês estão vendo a minha tela, se está dando para ver tudo certinho. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? Sobre esse tema tão importante que a gente quer, né? Todo mundo quer ter prosperidade na carreira, prosperar na carreira. Então, tá tudo certo? Vocês estão vendo a minha tela? Tudo ok. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? E antes da gente entrar nesse tema, eu já não é a minha primeira palestra aqui no canal, né? Algumas pessoas já me conhecem, já estou virando figurinha carimbada aqui, mas para quem não me conhece, eu sou a Marielle Tamara, eu sou coach de carreira, sou mentora de carreira e trabalho aí com desenvolvimento de pessoas na área profissional, né? Todo mundo que gostaria aí dar um upgrade na sua carreira, fazer alguma mudança, alguma coisa que precisa ser ajustada, alguma rota que precisa ser calculada, ou mesmo para crescer e prosperar dentro da carreira que já está andando bem, sempre é possível melhorar, né? E o meu trabalho ele é baseado nisso, né? Eu trabalho então com desenvolvimento de pessoas. Os meus contatos estão aí, né?
meu e-mail, meu Instagram. Eu produzo bastante conteúdo lá no meu Instagram, também tem o meu LinkedIn, que eu vou deixar aqui para gente no final. E espero poder contribuir aí com a gente. Eu sou formada em administração, sou especialista em finanças, trabalhei durante 10 anos em uma empresa de tecnologia, uma empresa industrial de tecnologia, e fez todo sentido essa parceria aqui com o canal Explorando TI em função dessa experiência, né, dessa bagagem que a gente já acumulou, né? Inclusive foi um presente, né, receber esse convite aí para estar contribuindo com a gente aqui no canal. Então hoje a gente vai falar sobre os 5 princípios para prosperar na carreira. E é muito legal quando a gente pensa sobre prosperar na carreira, né? E quando a gente pensa em princípios, porque por que é importante a gente falar sobre princípios para prosperar na carreira, né? Porque uma carreira próspera, quando a gente está vivendo uma carreira próspera, quando a gente está realmente entendendo que a gente está no caminho certo, uma carreira próspera deixa a gente mais feliz. Né? Então é muito importante que a gente saiba como prosperar na carreira, porque a gente entra nesse ciclo de felicidade, prosperidade e felicidade. Uma coisa vai chamando a outra e a gente vai sendo cada vez mais próspero e mais feliz. Eu acredito muito nisso, né? Então por isso que eu quero trazer esse tema hoje para a gente. E o objetivo hoje, né, para a gente, durante essa palestra, durante esse conteúdo que a gente vai trazer, é que a gente reveja e aplique os nossos princípios de prosperidade, né? Porque a gente vê, às vezes, por aí muitas fórmulas sendo divulgadas, né? E eu vou trazer aqui hoje 5 princípios para prosperar na carreira, que a gente vai conhecer aí 5 histórias relacionadas a esses princípios, né? Mas a gente vai ter realmente esses insights de entender quais são os nossos princípios de prosperidade, para a gente rever na nossa história quais são os que fazem sentido para a gente e aplicar de acordo com o que faça sentido na nossa vida, na nossa realidade, sem seguir nenhuma receita pronta, né? Que a gente construa a nossa própria receita aí de prosperidade e de felicidade que faça realmente sentido no nosso contexto, tá bom? Então, eu trouxe aqui um contexto de algumas pesquisas, né? Por que é importante a gente falar disso? Porque a gente está vendo, tem um movimento aí, né, mundial, um movimento há algum tempo que está trazendo essas questões de felicidade e prosperidade. Então, nos maiores portais, né, desde os portais mais renomados aí, como a Você RH, a Forbes Brasil, a FIA, CNN, Época, Robert Half, que é uma consultoria em recursos humanos, né, e a agência Pavê, né, desde os mais renomados até os menos ainda conhecidos, todo mundo está falando de felicidade no trabalho, de prosperidade e felicidade, de como tem a ver essa relação. Então, não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça, né? É uma coisa que já tem muitos estudos aí, científicos, inclusive, relacionando essas duas coisas, da prosperidade com a felicidade. E a gente vai trazer hoje aí 5 princípios para que a gente seja mais próspero e mais feliz aí de quebra no trabalho. Ops, peraí. Voltei. Cliquei aqui sem querer no link. Vamos lá. Só um minutinho que deu erro aqui na apresentação. Só um segundo. É assim, né, gente? Então aí nós temos os portais, né, que trazem esses assuntos de felicidade no trabalho e a gente vai seguir aqui com os nossos princípios. E eu trouxe aqui 5 princípios que vão deixar a gente curioso aí ao longo da palestra, né? Porque são 5 princípios, 5 histórias minhas que a gente vai descobrir aí ao longo da palestra o que tem a ver esses números todos, né? Como eu sou da área de finanças, né? Minha vida inteira eu atuei aí mais relacionado à área de finanças e contabilidade. Sempre eu tenho uma ligação muito forte com os números, né? Então eu trouxe aí 5 princípios um pouco numéricos para a gente pensar. O primeiro princípio é dos 33%, que a gente já vai entender o que significa esse princípio dos 33%. O outro princípio é do PIS, outro princípio é dos 67%, outro princípio é menos 30 e mais 30, e o próximo princípio e o último é de 4 anos. Então, esses são os 5 princípios que eu trouxe hoje para a gente prosperar na nossa carreira.
Vamos começar então com o princípio número 1, né? O princípio número 1, ele fala sobre os 33%. E aí, por que eu trouxe esse 33% como princípio número 1 aí de prosperidade na carreira? Quando eu tinha 19 anos, eu já trabalhava desde os meus 14 anos e já me achava super dona do meu nariz e super independente, né, capaz de fazer e acontecer na minha vida. Já estava assim no alto do início ali da minha fase adulta, então eu me achava super competente, responsável e que eu dava conta de tudo, não precisava ajuda de ninguém. E nesse contexto, eu tive uma discussão na minha casa com os meus pais. Eu saí de casa aos 19 anos de idade. E no sair de casa, né, quem tá aí né, mais ou menos nessa faixa etária, talvez, hoje em dia as pessoas estão saindo de casa um pouco mais tarde, né, mas na minha época eu saí de casa com 19 anos e existem muitas pessoas que ainda saem, né, de casa mais cedo. E eu saí de casa com 19 anos, toda cheia de razão e de querer, achando que eu conseguia dar conta de tudo na vida, mas a realidade é que eu ganhava um salário de R$ 600 na época. Com 19 anos, eu já trabalhava desde os 14, eu ganhava um salário de R$ 600. E o que eu fiz? Saindo de casa, eu achei que eu ia dar conta de pagar um aluguel de R$ 400. Olha que loucura. Hoje, quando a gente pensa, né, que se você ganha R$ 600, se você tem que pagar um aluguel de R$ 400, você não vai viver. Né? E na época eu trabalhava, eu tinha que me locomover até o trabalho, eu precisava ir para a faculdade, eu precisava pagar as despesas da faculdade. A faculdade eu não pagava, né? Eu ganhei bolsa, fui bolsista aí durante os 4 anos da faculdade, mas tinha outras despesas. Então, com R$ 200, além do aluguel que me sobrava, eu tinha que comer, eu tinha que pagar os xerox da faculdade, eu tinha que dar conta de viver toda a minha vida. Então, assim, adivinha quanto tempo, né, eu me mantive nessa situação de ganhar um salário de 600 e pagar um aluguel de 400, né? E aí essa relação de 600 para 400, que é a relação dos 33%. Eu me consegui me manter nessa vida que eu escolhi, né, toda cheia de razão ali, tive que depois colocar um rabo entre as pernas e rever toda essa minha situação, né? Mas essa situação, essa foto de salário de 600 versus um aluguel de 400, durou aí uma janela de 2, 3 meses, que foi o máximo que eu consegui aguentar. Que obviamente não tinha como, né? Não tinha como dar certo. E por que eu tô contando essa história pra gente, né? Para contextualizar esse primeiro princípio aí que eu quero trazer pra gente de sucesso na carreira, né? De prosperar na carreira. Porque eu acredito que muitas vezes a gente precisa fazer um diagnóstico honesto do que um dos princípios meus para prosperar na carreira é que a gente faça um diagnóstico honesto da nossa situação. Tudo começa com um diagnóstico, né? Quando a gente vê que quer mudar alguma coisa, quando a gente pensa em dar passos maiores na nossa carreira, quando a gente quer planejar nossa carreira para ter prosperidade nela, a gente tem que entender o nosso contexto. Então, a gente tem que trazer esse diagnóstico honesto e realmente entender onde nós estamos, né? O que está fazendo sentido hoje nesse meu contexto de vida, como que eu posso usar essas coisas essas coisas que eu estou vivendo para que eu consiga realmente alavancar, né, e ir em direção, dando passos em direção à prosperidade que eu busco na minha carreira, mas de forma honesta. Então, me faltou, né, esse princípio eu trouxe aqui pra gente, porque eu tenho certeza que me faltou naquela época um diagnóstico honesto a respeito do que eu dava conta, né? E quantas vezes a gente tem esses diagnósticos equivocados? Muitas vezes a gente quer muito fazer uma coisa, até esses dias, inclusive, uma pessoa me procurou, né, falando sobre a questão de se recolocar, né, no mercado de trabalho, que queria muito arrumar um trabalho aí na área de desenvolvimento de jogos, né, queria ser game developer lá, e ele não tinha muita experiência nisso, mas ele tinha uma paixão muito grande para isso, né, ele queria muito que isso funcionasse na vida dele. E aí ele começou a pegar muitas informações de vários lugares, né, da vida, assim, de vários lugares, várias pessoas, todo mundo dando pitaco em como que ele poderia fazer para ele conseguir se destacar nessa carreira de desenvolvimento de jogos. Porém, ele ignorou essa parte do diagnóstico honesto também em relação à situação dele, porque na situação dele, a realidade é que ele tem uma filha pequena para sustentar que depende só dele. Então, ele tinha que dar prioridade para se recolocar e conseguir um trabalho mais rapidamente dentro da área que ele já tem capacidade, já tem experiência, que é da parte de desenvolvimento de back-end.
Então a gente conversou, né? Dei alguns feedbacks aí para ele. E por que eu tô contando nessas histórias? Porque eu entendo que às vezes falta esse insight pra gente, sabe? A gente entender qual é a nossa situação, qual que é o nosso contexto hoje, para que eu possa tomar as decisões corretas para prosperar na minha carreira de acordo com a minha foto atual. Então, o primeiro princípio aí dos 33% que eu quero trazer para a gente, deixar bem fixado, assim, que a gente pense bastante sobre isso e que a gente faça uma autoanálise mesmo, né? Uma autopesquisa da nossa história, do nosso contexto, em como está hoje a nossa situação, para que a gente faça essa foto, esse diagnóstico de uma forma honesta, que a gente realmente entenda qual é o nosso contexto, entenda qual é o nosso 33%, se a gente realmente tem condições de dar aquele passo que a gente quer dar na nossa carreira agora, ou se a gente tem que colocar isso como um plano futuro, né? Como que a gente pode levar aí esse princípio, né, dos 33%. Então, o primeiro desafio aqui nesse primeiro princípio é que a gente descubra aí qual que é o nosso 33%, qual que é o nosso diagnóstico honesto, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu quero ganhar, quais que são as minhas despesas, qual que é o meu contexto familiar, estou num momento de transição de sair de repente de casa, ou eu estou tranquilo aqui, ou eu quero de repente aplicar para uma vaga no exterior. Então, assim, vamos entender o que eu quero e entender qual é o meu contexto no momento. Esse princípio de diagnóstico correto, de ter um diagnóstico assertivo, é primordial para que a gente consiga tomar decisões que vão realmente trazer prosperidade para nossa carreira. Boa noite, todo mundo que está entrando aí. Letícia, Wender, Daniele, Nito, boa noite. Vamos conversando aí pelo chat, gente. Estou conseguindo ver aqui as mensagens de vocês. Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Me contem também se vai fazendo sentido essas colocações aqui, tá? Então, esse é o princípio número 1, que a gente pense aí, tenha um diagnóstico honesto a respeito de qual é a nossa situação e o que a gente quer, e a gente consiga calcular se a gente vai alcançar, né? Que se a nossa perna alcança esse passo que a gente quer dar. Porque o que aconteceu comigo, que foi o aprendizado, né? Foi que eu tentei dar um passo que era maior do que a minha perna e eu tive que voltar atrás, então durou 3 meses ali de R$ 400 vezes 3 jogado fora, né? Foi R$ 1.200 gasto jogado fora, porque claro que eu não ia conseguir manter essa vida, sendo que eu ganhava 600 e querer ter um custo de aluguel de 400. Então vamos trazer isso, né, bem claro, assim, qual que é o nosso diagnóstico honesto atual. E aí, depois eu tenho o princípio número 2, que é o princípio do PIS. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quem tá aí, me contem de onde que vocês são. Quem já está assistindo aqui ao vivo, me contem de que cidade que vocês são e quais que são aí os seus objetivos, né, na carreira. Vamos conversando, vamos trocando aqui experiências, tá bom? Vão me contando se vai fazendo sentido o que a gente está conversando. O princípio número 2, que é o princípio do PIS, porque quando eu comecei a trabalhar primeiro num posto de gasolina, depois numa loja de roupa. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi aos 16 anos em uma contabilidade. Então, eu entrei ali com 15 anos e já estava perto de fazer 16. E assim que eu fiz 16, eu corri lá fazer a carteira de trabalho, porque eu queria assinar minha carteira o quanto antes. Eu tinha aquela ânsia, né, por assinar minha carteira. Quero que esteja lá no papel, quero que já comece a contar para minha aposentadoria, porque tinha muito foco, né, nisso, assim, que eu queria ter minha carteira assinada, queria ter minha renda e queria ter um trabalho ali CLT. E aí, quando eu comecei a trabalhar na contabilidade, comecei a descobrir muitas coisas, né? Foi uma escola, assim, muito boa para a vida, tudo que eu aprendi durante todos os anos que eu trabalhei na área de contabilidade. E uma das coisas que eu aprendi logo que eu entrei, logo no começo, eu sempre fui muito curiosa em relação a essas coisas, né? Foi a respeito do PIS. Não sei quem tá por dentro, né? Mas quem não esteja, talvez não saiba, o PIS, ele é um benefício, né, social, um abono ali que a gente recebe do PIS, que a gente recebe a partir de 5 anos de carteira assinada. Então, eu tinha que ter 5 anos, desde a primeira vez que eu assinasse a minha carteira, de tempo transcorrido, para poder começar a receber o PIS. Essa era uma condição que eu descobri. A segunda condição que eu descobri, lá nos meus 16 anos, foi que para eu receber o PIS, eu também teria que ter um máximo de salário de 2 salários mínimos no ano anterior para eu poder receber.
né? Então, para eu ter acesso ao PIS, para eu poder receber aquele salário mínimo no ano seguinte, eu precisava ter 5 anos de carteira, mais ter um salário de, no máximo, 2 salários mínimos, né? No ano todo anterior. Se eu ultrapassasse aquele salário, eu não ganharia o meu abono salarial, o meu PIS. E aí aconteceu uma coisa que foi muito contrassenso, porque todo mundo queria receber o PIS. A minha família sempre falava em receber o PIS. Eu sempre fiquei curiosa sobre esse assunto, porque era um assunto lá de casa, né? A gente via, né, aquele movimento de contando os dias para ver quando ia sair o calendário do PIS, para ver quando ia chegar o abono, né? E aí eu sempre tinha essas anteninhas ligadas para o PIS. E aí, quando eu descobri que eram essas as condições para ganhar o PIS, me deu um insight que foi totalmente o contrário. Eu coloquei naquele momento na minha vida que eu nunca ia receber o PIS. Eu não queria receber o PIS. Eu me recusava, depois de 5 anos trabalhando, ainda estar recebendo apenas 2 salários mínimos. Então eu coloquei para mim como meta, foi uma das primeiras grandes metas aí da minha vida, foi que em 5 anos, quando eu tivesse condições de tempo para receber o PIS, eu já não teria um salário tão baixo de até 2 salários mínimos, que eu queria ganhar muito mais e eu sabia que eu tinha capacidade, eu ia correr atrás, ia fazer o que fosse possível e necessário para conseguir alcançar essa meta. Foi a minha primeira grande meta. E aí eu tive 5 anos para provar isso, né? Que afinal o tempo foi passando, eu fui aprendendo coisas, segui trabalhando na contabilidade. Depois de um tempo eu saí daquela contabilidade e fui para outra, passei por uma construtora, voltei para a contabilidade, enfim, fui trabalhando nessa área de contabilidade, de administrativo, de finanças. E quando chegou o tempo tão esperado, né, de receber o PIS, eu já estava ganhando bem mais do que 2 salários mínimos. E isso foi motivo assim de uma alegria tão grande para mim, sabe? Porque eu tive 5 anos para provar que eu era capaz de ultrapassar essa barreira do PIS, né? Eu não queria ficar ali naquele meio onde eu queria receber, né? Eu via às vezes pessoas falando, eu não quero que assine minha carteira mais alto do que 2 salários mínimos, senão no ano que vem eu não vou receber o PIS. Eu achava isso um contrassenso, sabe? Uma mentalidade muito pequena de escassez mesmo, totalmente contra você pensar em prosperar, né? Não, eu queria mais era prosperar e eu queria realmente ter muito dinheiro para nunca precisar receber aquele abono, né? Que aquele abono realmente fosse para quem não tivesse condições e conseguisse e precisasse realmente, né, de fato, e eu não queria bloquear isso na minha vida, eu queria realmente que eu tivesse um salário maior do que o PIS, né, do que os limites ali do PIS, e eu queria, para mim, a prova ia ser que em 5 anos eu não tivesse direito de receber o PIS. E aconteceu. Em 5 anos eu já recebia mais. Então, uma coisa que é o segundo princípio aí para a gente pensar, né? Porque eu estou contando essa história do PIS e desse segundo princípio, o que isso tem a ver? É que a gente precisa reconhecer a nossa capacidade, sabe? Às vezes a gente acha que a gente não tem condições de atingir determinadas coisas. Às vezes a gente fica se colocando para baixo mesmo, achando que a gente é pequeno, achando que a gente não dá conta, que é muito grande determinado objetivo para nossa vida, sabe? E uma coisa que eu aprendi, que para mim se tornou um princípio muito importante na minha carreira, toda a minha carreira, foi esse reconhecimento da minha capacidade, sabe? De não me permitir nunca que alguém dissesse qual era a minha capacidade, que as condições, né, externas, que as pessoas ao meu redor dissessem o que eu podia ou não podia. Dentro do meu contexto, né, de vida familiar, dentro dos lugares que eu frequentava, de como era a minha vida, as pessoas pensavam muito em receber o PIS. Elas queriam, às vezes, evitar de assinar a carteira com um salário maior ou de preferir um trabalho que tivesse um recebimento por fora ali, para não precisar abrir mão desse abono, né? Que, na minha visão, era totalmente fora de realidade, porque se a gente tivesse mais dinheiro, faria muito mais sentido de não precisar passar por esse abono. Então, assim, que a gente reconheça a nossa capacidade, sabe? Independente do contexto onde a gente viveu, independente do contexto onde a gente esteja vivendo nesse momento, um princípio essencial para a gente prosperar na nossa carreira é que a gente reconheça a nossa capacidade, sabe? Que a gente entenda que não importa de onde a gente veio, a gente pode fazer diferente, que a gente tenha as nossas metas claras, que a gente realmente se coloque no risco de repente falhar e não cumprir, sabe? Porque quando eu coloquei essa meta de não receber o PIS nunca na minha vida, e eu tinha esses 5 anos para provar, eu poderia ter chegado lá nos 5 anos e ter falhado, né? Era uma possibilidade, eu não tinha certeza de como seria o futuro.
Mas essa meta me moveu tanto para que eu tomasse as decisões necessárias, desse os passos necessários para que eu chegasse lá e realmente tivesse essa prova de que eu tinha conseguido, que eu era capaz, de que eu tinha potencial, que eu estava realizando meu potencial, né? Que eu cheguei lá e consegui realmente realizar. E isso, toda vez que a gente coloca uma meta e a gente realiza aquela meta, é muito importante para o nosso cérebro. É muito importante porque a gente cria na nossa mente, a gente cria nas nossas células mesmo, sabe? A gente se reconhece de um jeito, a gente cria isso nas nossas células, a gente cria no nosso corpo, na nossa mente, a gente cria no nosso histórico uma prova de que a gente consegue dar conta e se arrisca a coisas cada vez maiores. Cada vez que a gente consegue atingir alguma coisa, a gente cria ali uma lembrança para o nosso cérebro de que a gente é capaz e de que a gente consegue alcançar outras coisas e novas coisas. Então, esse é o segundo princípio aí para a gente prosperar na carreira, né? Que a gente descubra aí qual que é a nossa história do PIS, em que momento talvez da nossa vida a gente já conseguiu coisas que a gente julgava impossíveis e que por reconhecer a nossa capacidade, a gente foi capaz de chegar lá onde a gente tinha determinado que seria o nosso objetivo, nossa meta, né? O nosso norte ali na carreira. Leandro, de Mogi Guaçu. Ai, que legal, Mogi Guaçu. Eu nunca fui para Mogi Guaçu. Eu tô falando aqui de Joinville, Santa Catarina. Já fui para outros lugares em São Paulo, mas na época que eu trabalhava na indústria de tecnologia, a gente tinha clientes em Mogi Guaçu. Muito legal. Vamos aqui então para o próximo princípio, né? Princípio dos 67%. Princípio número 3 dos 67%. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Me contem se faz sentido para vocês. Eita, o meu cachorro tá latindo. Me contem se faz sentido para vocês até agora esses dois princípios que a gente trouxe, né? O dos 33% ali e o do PIS. Qual tá fazendo mais sentido para que a gente siga aí nesse jeito de falar, né? Eu gosto muito de trazer histórias da minha vida quando a gente começa a conversar sobre princípios, sobre conhecimento, sobre principalmente a parte de desenvolvimento comportamental, porque a gente se conecta com as histórias uns dos outros, né? Quando eu falo lá dos meus 33% ou do meu PIS, e a gente começa a pensar em qual foi o nosso 33%, né? Em que momento que a gente dimensionou errado aí a nossa capacidade, ou no PIS, em que momento que a gente pode dimensionar melhor a nossa capacidade, reconhecer mesmo a nossa capacidade, a gente acaba fazendo as nossas conexões mais rapidamente, né? Então, por isso que eu gosto de compartilhar aí as nossas histórias, para que a gente não fique numa conversa muito técnica, né? Que a gente realmente se conecte e consiga fazer os nossos pensamentos, os nossos insights mais rapidamente. Então, vamos aí para o princípio número 3, que é dos 67%. Alguém aí já teve dificuldade de começar no trabalho ou de pedir um aumento de salário ou de conseguir um trabalho ganhando aquilo que quer realmente? Me contem aí se alguém já teve essa dificuldade, né? De realmente entrar numa empresa, definir, eu quero ganhar X e eu vou fazer tudo que precisar para ganhar esse X, né? Me contem se alguém já passou por isso, e se já teve dificuldade ou se está ainda nesse momento, né, de que quer ganhar mais, tem aí o seu norte de salário, a sua meta, né, de salário, e talvez não esteja conseguindo ainda nesse momento, né? Vou contar aqui essa história dos 67% para a gente se inspirar, porque eu acredito que pode ajudar, né, em relação a isso, a gente focar no nosso objetivo salarial, tá? Então, assim, em 2010 eu me formei em administração e até então eu tinha trabalhado em várias contabilidades, estava sempre trabalhando na área contábil administrativa. E quando eu me formei em administração, eu tomei uma decisão muito importante, que era que eu não iria mais trabalhar em contabilidade. Agora, formada em administração, eu queria trabalhar na minha área, que era a área administrativa, que era na área de finanças, que inclusive eu saí da faculdade, meu TCC foi na área de custos, então eu gostava da área de finanças, queria atuar na área financeira dentro do administrativo de alguma empresa, né? Então eu queria colocar na prática tudo aquilo que eu tinha aprendido de teoria, né, na faculdade e tudo mais, aliado aí ao meu conhecimento em contabilidade. E aí eu sabia que eu tinha capacidade, né, para trabalhar dentro do financeiro de uma empresa, eu estava disposta a fazer o que fosse necessário, o que fosse preciso. E nesse momento eu consegui um trabalho
que era muito pertinho da minha casa, numa fábrica de móveis, que era vizinhos, assim, nossos. E essa fábrica de móveis, ela estava para fechar. E esse trabalho, esse primeiro trabalho no administrativo, eu ganhava R$ 1.500. Já era um salário que já estava, assim, recorrente para mim na época, né? E eu saí da contabilidade e fui para a fábrica de móveis trabalhar no financeiro, porque era o meu objetivo, ganhando mais ou menos a mesma média que eu já estava acostumada há um tempo e tudo mais. Mas o meu objetivo, eu tinha acabado de me formar, né? Acabei de me formar, agora eu tô dona do mundo, agora eu consigo tudo e mais um pouco, né? Tenho um título, achava assim que aquilo ali ia ser a solução para todos os meus problemas na vida, né? E naquele momento até que foi, né? Mas naquele momento eu achava que eu tinha capacidade para ganhar muito mais, né? Agora eu era formada na área, um trabalho formada na área, eu queria ganhar mais e eu coloquei na minha cabeça que eu queria ganhar mais. E comecei a procurar vagas, né? Uma vez que eu já tinha tido algum tempinho de experiência ali no administrativo financeiro da parte de imóveis, da indústria de imóveis, comecei a procurar vagas na área administrativa financeira em outras empresas, na minha cidade, ao redor, né, nas redondezas ali. E eu defini para mim, eu comecei a pesquisar as vagas lá. Alguém já fez isso de ficar pesquisando as vagas, ver como é que está o mercado, qual que é o salário que estão pagando para essa vaga que eu tô querendo, né? Eu fazia isso, né? Então comecei a pesquisar lá, tá falando que sim, né? Então comecei a pesquisar lá no Google, lá coloquei que eu queria mais ou menos, né, assistente administrativo na área financeira e tudo mais, e vi que existiam vagas que pagavam na faixa de até R$ 2.500. Só que na minha cidade, eu morava em Itapema, Santa Catarina, na época. Dá um Google aí, porque a maioria das pessoas aí não é de Itapema, né, aqui do canal. Não sei se vocês conhecem Santa Catarina, se já vieram para Santa Catarina, conhecem mais ou menos o litoral. Itapema é uma cidade turística, uma cidade de praia, a coisa mais linda da vida, assim, é muito linda a cidade, mas é uma cidade turística. E ali não tem muitas grandes indústrias, não tem grandes empresas que pudessem me oferecer um trabalho onde eu fosse ganhar aquilo que eu estava querendo, né? As vagas que eu pesquisava para assistente administrativo financeiro e que me pagavam um salário de R$ 2.500, que é o que eu queria ganhar, era fora da minha cidade, né? Era em Itajaí, Navegantes, que aí é 40 quilômetros, mais ou menos, que eu tinha que ir. Talvez eu tivesse que me mudar, talvez eu tivesse que gastar um monte de translado, enfim. Mas eu estava muito obcecada por esse valor de 2.500. Eu estava, assim, muito focada a ganhar isso, não importava o que eu tivesse que passar para chegar nesse salário. E aconteceu que eu fui chamada para uma vaga na minha cidade de uma empresa que era a indústria de tecnologia, né? E eles estavam oferecendo uma vaga, tipo, era na minha cidade, era pertinho de casa, né? Eu não ia ter um gasto absurdo com transporte, não precisaria me deslocar, me mudar de cidade, né? Ter, assim, uma grande mudança, grandes custos. Era só eu ir trabalhar, né? Era fácil, assim. Só que a vaga não pagava os R$ 2.500. A vaga pagava R$ 2.000. E o que eu fiz, né? Eu tava muito obcecada, gente. Eu tava muito obcecada, assim, cegamente obcecada para conseguir esse valor. E aí eu tinha já feito uma entrevista em Itajaí, que era uma vaga que eu ia precisar me locomover e tudo mais, né? Talvez precisasse até me mudar para a cidade, mas eu tinha feito uma entrevista lá e estava, né, passando para essa entrevista nesse valor de R$ 2.500. Eles iam me oferecer esse salário. Claro que eu ia ter um custo enorme e tudo mais, mas eu queria isso na minha carteira e não abria mão, né? Tipo a questão do PIS ali. Quando eu fizer 5 anos, eu vou ter ganhado mais do que 2 salários na época e não vou ganhar o PIS nunca. Tinha, assim, aquela teimosia, né? Obsessão, assim. E aí eu fui para essa entrevista também dessa vaga dentro da minha cidade, né? Inclusive eu comecei a buscar, fazer essas buscas, acelerei porque a indústria de imóveis estava para fechar, né? Estava fechando e eu não ia mais ter trabalho num curto período ali de 6 meses, enfim. E aí eu fui para essa entrevista também na minha cidade e o salário que eles ofereciam era 2.000. Nossa, R$ 500 eu ia gastar fácil, assim, indo para Itajaí ou com moradia, ia ser assim fácil eu conseguir equiparar esse salário. Mas eu estava muito teimosa, eu cheguei lá na entrevista, né? Passei na entrevista e eu falei que eu queria ganhar 2.500 e que por menos de 2.500 eu não vinha. Mas eu falei com tanta convicção e com tanta certeza, porque eu realmente estava disposta para ir para outra cidade e ganhar esse valor, que eu convenci, sabe? Aí no outro dia me ligaram falando: nossa, você passou, né? A gente conseguiu, falamos aqui com os nossos gestores e tudo mais, e conseguimos aprovar
esse valor aí para você. Então, eu passei de 1.500 para 2.500, eu aumentei 67% do meu salário, única e exclusivamente por estar muito focada e muito determinada a conseguir esse objetivo. Então, por que eu tô contando essa história pra gente, né? Porque eu penso que quando a gente tem um foco realmente de qual é o objetivo salarial, qual é o valor que a gente quer ganhar, o que a gente merece, o que a gente sabe, reconhecendo as nossas capacidades, como eu falei, reconhecendo o nosso contexto, né, o nosso diagnóstico, as nossas capacidades, como eu falei nos 2 primeiros princípios, né, e a gente ter esse foco realmente no que a gente quer é primordial. Então, o princípio número 3 dos 67% é sobre a gente ter foco nos objetivos que a gente quer alcançar. Qual é o salário que eu mereço, que eu sei que eu mereço, que eu sei que o mercado está pagando para pessoas que já são formadas, né? Enfim, fazendo o diagnóstico lá de qual que é a nossa situação do primeiro princípio, a gente já vai ter essa clareza, né? Então, tendo essa clareza do que eu mereço, do que eu posso, de qual a capacidade da situação do mercado, qual que é o nosso objetivo? Como que a gente pode se manter focado nesse objetivo? O que a gente precisa fazer para atingir esse objetivo? Quantas entrevistas, quantas pesquisas, quantos sacrifícios de ir para outras cidades nós estamos dispostos a fazer para ter realmente aquele objetivo que a gente definiu, que é o nosso foco principal, sabe? Então, esse é o terceiro princípio, né? Que eu acredito que é um princípio muito importante para que a gente tenha prosperidade da nossa carreira, que é a gente ter foco no nosso objetivo de carreira. Aqui eu estou trazendo foco no objetivo salarial, né? Se a gente tem foco em outros objetivos de carreira, tudo bem também, né? Mas é que a gente tenha foco no nosso objetivo, seja um objetivo salarial, seja um objetivo de liberdade de tempo, né? Seja quais são as nossas condições, o que a gente quer, qual que é o nosso trabalho ideal. Eu sempre faço, né, nos meus atendimentos esse entendimento quando a gente entra em processos de coaching sobre qual é a situação ideal que a gente deseja, sabe? Porque eu penso que às vezes a gente se engana muito com isso. Às vezes a gente acredita que é uma coisa, eu só quero ganhar mais, eu só quero os 2.500, né? Não importa o que eu tenha que fazer. Mas quando a gente traz realmente para uma reflexão mais profunda e entende quais que são os nossos objetivos, qual que é o nosso contexto, a gente consegue determinar qual que é esse nosso objetivo ideal, né? Qual que é o nosso salário ideal, quais são as condições de trabalho ideais que a gente busca, e tendo essa clareza, a gente consegue ter foco nesse objetivo salarial ou no objetivo de condições, né? O vale transporte, vale alimentação, o que eu quero, né, na vaga. Então, eu acredito que é muito importante que a gente tenha clareza e com essa clareza a gente ganhe foco para atingir aquilo que a gente quer e prosperar na nossa carreira. Faz sentido aí? Me contem se faz sentido para vocês isso que a gente está falando, tá? Eu começo a falar e não paro mais, eu começo a desandar a falar. Me contem aí se está fazendo sentido. E aí a gente vai aqui para o princípio número 4. Esse é bom, hein? O princípio número 4, ele é muito bom. Ele é um princípio assim que me deu muita vontade, muita certeza de que eu era capaz de fazer muitas reviravoltas na vida, sabe? Porque esse princípio número 4, eu vou contar para vocês a história de por que eu tô chamando esse princípio número 4 aí de menos 30 mais 30, né? Quando eu tinha aí uns 26, acho que eu tinha 26 para 27 anos, eu estava em uma situação que foi aí o que eu achei que era assim o meu fundo do poço na vida, porque eu estava teoricamente bem na minha carreira, né? Mas a minha vida pessoal, a minha vida financeira, estava tudo muito bagunçado, estava muito horrível. Eu estava entrando em depressão, estava feio o negócio mesmo, sabe? Eu não sentia mais vontade de levantar para trabalhar, sabe? Porque eu sentia assim que não tinha mais força, parecia que nada funcionava, parecia que estava tudo errado. Eu tinha vontade de pegar a minha vida e amassar toda ela, porque eu tinha feito um rascunho péssimo da minha vida. As minhas escolhas na minha cabeça naquela época estavam todas erradas. Eu tinha que jogar aquela vida toda fora, no lixo, e começar de novo, né? Essa era a minha percepção quando eu estava ali com 26 para 27 anos. E nesse momento, eu estava com dívidas, eu estava endividada, estava doente, estava com tudo ruim, né? Como eu tô contando aqui pra gente. E uma das coisas que mais foi difícil para mim naquela época foi que eu era administradora,
trabalhava com finanças, estava fazendo um MBA em finanças na época também, e eu estava com uma dívida acumulada de 30 mil reais. Então eu estava com menos 30 nas minhas contas, sabe? Eu estava devendo 30 mil reais. E quando eu tive essa constatação que eu consegui ter coragem, né, para botar no papel e ver realmente qual que era o tamanho do rolo que eu estava metida, né, o tamanho dos erros que tinham me levado a esse momento de estar com menos 30, né, foi muito difícil, assim, foi uma época muito dolorosa, né? Mas foi uma época que eu precisei realmente escancarar aquela verdade de entender onde é que eu estava. E aí, entendendo onde é que eu estava, ok, estou com menos 30. Eu coloquei uma meta para mim de que eu ia dar uma reviravolta na minha vida e que eu ia virar 360 graus. Na época, eu não tinha colocado exatamente uma meta de ficar com mais 30, né? A minha meta daquele ano, assim, era só pagar as contas e conseguir o máximo, mais rápido possível, me livrar dos juros e de tudo mais, que eu não estava conseguindo ver luz no fim do túnel, assim, para sair. Então, eu consegui, eu fui lá, comecei, né? Primeiro fiz esse diagnóstico, vi quanto que eu tinha, vi o que eu precisava fazer, o que eu precisava quitar primeiro, o que eu precisava mudar no meu estilo de vida. Fui morar junto com a minha tia, praticamente de favor, contribuindo ali um pouco com o aluguel, mas ela me ajudava um monte em relação a tudo, da parte financeira. Então, eu fiz assim, mudei tudo, remodelei toda a minha vida, deixei tudo para trás, assim, tudo que eu achava que não estava me agregando, fiz um monte de revolução, né? E saí desse lugar onde eu estava do menos 30 e comecei a fazer ações realmente para chegar a zerar essas dívidas, né? Então eu me desfiz do carro que eu tinha na época, que era uma parte importante aí do menos 30, mas não era tudo, era mais ou menos a metade aí desse menos 30. Comecei a fazer um planejamento para quitar realmente todas as dívidas, diminuir ao máximo as minhas despesas, enfim, fiz várias coisas que me possibilitaram zerar isso. E depois eu comecei a guardar dinheiro. Eu virei a chave de uma forma tão grande que eu vi que eu era capaz de guardar dinheiro também, que eu não precisava só não ter dívidas, que eu poderia realmente também acumular algum patrimônio, que eu poderia realizar sonhos, que eu poderia economizar para algumas coisas que eu queria fazer na minha vida. E eu saí do menos 30 e eu consegui chegar ao mais 30, né? Ao ter 30 mil também guardados, né? Então, esse princípio do menos 30 ao mais 30, e claro que isso não foi da noite pro dia, né, gente? Isso foi anos, né? Até que eu consegui me reerguer, até que eu consegui quitar todas as dívidas, até que eu consegui começar a mudar, virar as chaves dentro da minha cabeça, fazer cursos, entender o que precisava mudar na minha mente para eu começar a economizar e a guardar dinheiro, foi muito tempo. Inclusive, teve uma parte importante aí de mentalidade, né, em relação ao meu marido, né? Que eu comecei a namorar, né? E a gente começou a falar muito sobre dinheiro, entender, né, os nossos contextos e tal. Ele me ensinou um monte de coisas sobre essa questão também de poupar e de investir. E aí demorou anos até que eu conseguisse realmente chegar nesse mais 30, né? Não foi da noite pro dia. Mas por que eu tô contando essa história, né? Porque quando a gente pensa, né, faz o nosso diagnóstico, entende o que precisa mudar, entende o que a gente quer para a nossa vida, qual que é o nosso objetivo salarial, qual que é o nosso objetivo, de repente, de quitar, né, dívidas, enfim, qualquer objetivo que seja que a gente defina para a nossa carreira, a gente precisa de um plano para chegar nesse lugar onde a gente quer. Então, esse princípio número 4, do menos 30 ao mais 30, como vamos chegar na vida que queremos? Como vamos fazer? O que vamos fazer? Quais são as ações necessárias? Qual é o passo a passo detalhado? O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer amanhã? O que eu preciso repetir depois de amanhã? Para que eu chegue nessa vida que eu quero, né? Uma vez que eu defino os meus objetivos, que vão me conectar com essa carreira próspera que eu busco, eu preciso entender qual é o passo a passo para chegar lá. Então, esse princípio do menos 30 ou mais 30 é para a gente pensar como que a gente vai chegar na vida que a gente quer. Que carro precisa desfazer, né? Que dívida que a gente precisa rever. Será que a gente precisa morar de favor com a tia também, para dar uma amenizada na dívida, para conseguir zerar e de repente investir, né? Como que a gente precisa fazer para chegar nessa vida que a gente quer, nessa carreira que a gente quer, nesse emprego dos sonhos, de repente em quem está sonhando trabalhar fora, né? O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? Quanto dinheiro eu preciso ter para realizar aquilo que a gente quer? Porque o que acontece na maioria das pessoas, né, em muitos casos, é que a gente fica achando que quer algumas coisas. Então a gente pensa, ai, que legal seria se eu não tivesse dívida.
E aí a gente senta e balança na cadeira e continua só pensando, ai, que legal seria se eu não tivesse dívidas. Nossa, seria incrível se eu pudesse mudar totalmente a minha vida, porque eu sinto que as minhas escolhas estão ruins e não estão me levando para onde eu quero chegar. Né? E aí a gente só fica pensando, né? Deixa isso assim na retórica e fica só alimentando fantasias de que isso um dia possa se realizar. Esse princípio que eu estou trazendo aqui, esse princípio número 4, do menos 30 mais 30, é para que a gente saia desse lugar de só ficar pensando no que a gente quer. E que a gente parta para a ação entendendo qual é o passo a passo. Que uma vez que a gente tenha claro qual é esse passo a passo para chegar onde a gente quer, fica mais fácil a gente começar realmente a fazer ações direcionadas àquilo que a gente quer alcançar. Né? Então, como chegar na vida que queremos? Esse é o quarto princípio, né? Que é o pensar estratégico. Para que a gente tenha uma carreira próspera, a gente precisa pensar estrategicamente, passo a passo, como a gente vai fazer para chegar lá naquele objetivo que a gente quer. Me contem se faz sentido aí, vamos seguindo aqui. Vou tomar mais uma aguinha e já vou contar para a gente qual que é o princípio número 5. Me contem aí qual dos 4 princípios mais fez sentido, né, para a gente até agora. Contem aí que a gente vai trocando informações e trocando essas percepções, né? Vamos lá para o quinto princípio, né? Esse quinto princípio, eu vou contar para a gente a história do porquê que eu chamei ele de 4 anos, né? Quando eu decidi que eu queria fazer faculdade e que eu comecei a buscar, né, informações sobre isso, eu já estava trabalhando, comecei a buscar informações, comecei a pensar como eu podia fazer isso acontecer na minha vida, eu estava ali com 18 anos, mais ou menos, 18 anos eu tinha quando eu entrei na faculdade, 17 para 18 anos. Então, eu comecei a pensar sobre o que eu queria para minha vida, né? Como que eu poderia fazer aquilo ali acontecer? Porque, né, a minha realidade lembra que é a realidade do PIS, né? Eu lá dentro da realidade do PIS, eu não via a menor possibilidade de fazer faculdade. Era assim, fora da minha realidade. Eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar, né? A ter um diploma aí de graduação, porque não fazia parte das nossas conversas, do nosso contexto, sabe? Então, quando eu decidi que eu queria fazer administração, que eu queria ter uma graduação e que eu precisava ver como eu ia fazer isso, eu comecei a pesquisar, né, sobre as faculdades, sobre como que. Opa! Voltou. Como que eu poderia chegar nesse objetivo, sabendo que eu não tinha condições naquele momento, meus pais não iam conseguir pagar uma faculdade para mim, eu pagando minha faculdade também não ia conseguir, porque era muito caro tudo, né? Não tinha como conseguir começar esse projeto. E aí eu comecei a fazer Enem na época, né? Eram os primeiros anos ali do Enem, fui lá fazer o Enem, estudei pra caramba, né? Fui fazer vestibular, consegui bolsa, né? Consegui bolsa integral pelo ProUni na época para cursar minha faculdade de administração. Então, eu ganhei 100% de bolsa durante toda a faculdade, durante os 4 anos da faculdade. Consegui também auxílio na minha cidade para ir de ônibus, né? Na minha cidade tinha lá em Itapema um programa municipal lá para levar os alunos de Itapema para Itajaí, porque a faculdade ficava lá em outra cidade, ficava em Itajaí. Então, consegui organizar toda essa questão, né? O pensar estratégico me ajudou muito, assim, a organizar toda essa questão de como eu fazer para conseguir entrar na faculdade. Agora, quantas pessoas entram na faculdade nesse contexto e quantas pessoas terminam a faculdade? Nesse e em outros, né? Porque assim, a faculdade demanda que você realmente gaste uma energia ali. Você precisa ser consistente, você precisa estudar todos os dias, você precisa ir às aulas, você precisa fazer provas, você precisa se superar em matérias que você não vai tão bem, né? Tem muitas coisas que envolvem você concluir um objetivo grande, como é você ter uma graduação, né? E o princípio número 5, que a gente chama de 4 anos, é sobre isso. Porque quando eu comecei a fazer faculdade, eu trabalhava, né? Como eu contei pra gente, trabalhava desde os 14 anos, e eu trabalhava durante o dia, e na época que eu estava fazendo terceirão, eu estudei uma época à noite, outra época eu trabalhava meio período, estudava de manhã, enfim. Mas eu sempre trabalhei e estudei ali a partir dos meus 14 anos. Então eu fazia as duas coisas. E para fazer a faculdade era à noite. Então eu tinha que trabalhar
desde das 7h30 da manhã, eu saía de casa às 7h30 da manhã, eu trabalhava até às 6 da tarde, e eu pegava o ônibus para ir para outra cidade, que levava 40 minutos a 1 hora, dependendo do trânsito, dependendo do dia, que era Itajaí. E depois eu voltava da faculdade, ia para aula, né? Começava às 7, terminava às 10h30, aí voltava para casa. Até eu chegar em casa já era 11h30, né? Da noite. Então, todos os dias eu saía de casa às 7h30 da manhã e voltava para casa às 11h30 da noite. Só de pensar em tudo que eu precisei fazer para que isso se mantivesse durante 4 anos, eu já canso. Eu sempre falo, eu penso em fazer novos cursos nesse sentido de cursos longos, graduações e tudo mais, mas, cara, eu vou dizer, quem faz uma graduação e quem faz uma segunda graduação é muito guerreiro, porque exige muito da gente, exige que a gente tenha, assim, uma dedicação absurda durante um tempo muito longo, que precisa de uma consistência muito grande, sabe? E na época eu tinha essa consistência, eu tive essa consistência. Então, durante 4 anos, eu saía de casa às 7h30 da manhã, voltava para casa às 11h30 da noite, só tinha final de semana, eventualmente, para fazer alguma coisa de vida social. Então, me abstive, assim, praticamente de vida social. Foi uma época que foi bem mais solitária, né? Minha vida social era só com os colegas da faculdade ali, olha lá, porque eu tinha um objetivo muito forte, que era realmente conseguir concluir aquela faculdade em 4 anos, né? E o meu objetivo, além de conseguir concluir a faculdade em 4 anos, era tirar 10 no TCC. Não aceitava menos do que isso, tanto que tem outras histórias aí envolvendo isso um dia. Acho que eu contei essa história no meu canal do YouTube até, sobre essa época que eu tava terminando a faculdade. Então, eu queria finalizar, né, com êxito mesmo. Eu queria começar a faculdade, terminar ela e conseguir realmente dar o meu melhor naquilo ali. E por que eu digo que a consistência é a chave? Se a gente não tem consistência nas nossas ações, se a gente não está muito focado na ação, em todos os dias fazer o que precisa ser feito para chegar naquele nosso objetivo de 4 anos, porque talvez o nosso objetivo não seja resolvido numa live. Talvez nosso objetivo não seja resolvido em um processo de algumas semanas. Talvez nosso objetivo demore meses, talvez nosso objetivo leve anos. E o quanto eu estou disposto a ser consistente dia após dia, recomeçar todos os dias, voltando, fazendo o que precisa ser feito para chegar lá naquele caminho final, lá naquele meu norte, lá naquele objetivo final que eu decidi, né? Quanto a gente precisa de consistência, o quanto a gente precisa recomeçar sempre para que a gente realmente consiga alcançar aquilo que a gente se propôs. E esse é o meu princípio número 5 para a gente ter prosperidade na nossa carreira, porque eu acredito que se a gente desenvolve essa consistência necessária para alcançar os nossos objetivos e foca na ação que precisa ser feita, a gente entendeu tudo, sabe? Uma vez que a gente consiga todos os dias recomeçar e ir na direção independente, aqui no fundo, não sei se vocês estão vendo muito bem, mas eu até escolhi uma foto aqui de uma pessoa andando no deserto, né? Andando no deserto com essa areia aqui no fundo, e carregando o tênis ali na mão. O quanto talvez está quente, né? Talvez está quente, talvez está árido nesse caminho que a gente escolheu seguir durante 4 anos. O quanto era difícil todos os dias repetir aquilo, sentir que eu não estava tendo vida social. O quanto eu tive que abdicar, né? O quanto a gente tem que abdicar. Que tudo que a gente se propõe a fazer e que leva tempo, a gente vai ter que abdicar de muitas coisas, a gente vai ter que se esforçar para que aquilo realmente aconteça na nossa vida, né? E quando a gente está disposto a ser focado na ação, né? De recomeçar todos os dias, de tirar o sapato e ir assim mesmo, de um dia que não está muito bem, de respeitar também, respirar, mas recomeçar, não deixar a peteca cair, não deixar que as dificuldades do caminho abatam a gente e a gente desista. Não deixar que essas coisas que acontecem no meio do caminho façam a gente desistir. No meio desses 4 anos, teve muitas coisas que me impulsionaram a desistir, que me puxavam para baixo, que poderiam fazer com que eu tivesse desistido, né? Assim como eu tenho certeza que a gente aí que está assistindo também já teve muitos objetivos aí na vida que foram difíceis de alcançar e que várias coisas no caminho aconteceram contra, que sentia ali que estava remando, né? Rio acima, que não conseguia, que era difícil, que parecia que não saía do lugar, né? Durante 4 anos, qual que é o teu tempo? Qual que é o teu objetivo? Quanto tempo vai demorar para você chegar nesse objetivo? Quanto a gente está disposto a ter essa consistência que a gente precisa para atravessar realmente isso, sabe?
e focar na ação, naquilo que a gente precisa fazer para alcançar aquilo que a gente está se propondo, né, a cumprir na nossa carreira. Então, eu creio que esse é um princípio muito chave, sabe? Eu acho que é o principal princípio que eu carrego comigo, assim, muito fortemente, para que a gente tenha prosperidade em qualquer área que a gente escolher, não só na carreira. Na carreira que a gente está falando aqui hoje, o contexto da carreira, né? Eu trabalho com carreira, eu gosto de trazer exemplos relacionados à carreira, porque eu vejo que é a principal coisa, né? Até na outra palestra eu comentei que o trabalho é a principal coisa da nossa vida, né? É o nosso principal foco na vida adulta. Então, assim, quanto a gente é capaz de se manter consistente num objetivo, focado na ação, naquilo que precisa ser feito, para conseguir chegar onde a gente quer, né? Esse é um princípio muito, muito inegociável para mim, de manter a consistência e de ter certeza que eu tendo consistência e foco na ação, eu vou atravessar, eu vou chegar lá do outro lado, eu vou conseguir chegar no momento canudo, né? E entender que, eu consegui finalmente o diploma que eu tanto queria, né? Qual que é o diploma que a gente tanto quer, né? Então, esse é o quinto princípio aí para a gente pensar, para a gente ter prosperidade na nossa carreira. E segura aí, porque eu trouxe mais três coisas muito importantes aqui para ter prosperidade na carreira de TI também, com uma participação especial aí do meu excelentíssimo esposo, que me ajudou a criar essas dicas extras aí para gente, né? Para gente ter esses princípios de prosperidade na carreira de TI, né? Então, os 5 princípios aí que eu gostaria de trazer para gente, né? Como objetivos gerais de carreira, para que a gente tenha, né? São esses 5 princípios para a gente prosperar na carreira, né? Os 33%, que é a gente ter um diagnóstico correto e honesto, realmente humilde, ter humildade para reconhecer qual é o nosso lugar atual, né? Qual é o nosso lugar atual, como a gente pode fazer para sair desse lugar na direção do que a gente quer se mover, mas que a gente tenha honestidade no diagnóstico, para que a gente não tenha que colocar o rabo entre as pernas depois de 3 meses e rever toda a situação que a gente tomou numa decisão de calor do momento, sem pensar tanto, né? Sem ser tão racional ali em relação àquela ação. O outro princípio, né, o do PIS, né, que a gente reconheça o nosso potencial e se desafie a atingi-lo. Porque muitas vezes a gente até acha, nossa, eu sou boa, eu sei que eu sou boa nisso, nossa, sou boa. A gente às vezes até se reconhece, mas a gente não se desafia a colocar uma meta para reconhecer esse potencial. Então, a história do PIS, né, o princípio de reconhecer o nosso potencial, é essencial para que a gente tenha uma carreira próspera. O 67% é que a gente tenha as nossas metas e os nossos objetivos muito claros, né? Para quando chegar uma proposta salarial mais baixa, a gente não aceite. A gente esteja disposto a fazer o que tiver que ser feito, a ir para outra cidade, a fazer o que tiver que ser feito para alcançar aquela meta e aquele objetivo. Percebe que tem uma ordem, né? Porque aqui a gente já fez um diagnóstico e já sabe o quanto a gente pode arriscar para conseguir atingir esse salário ideal e aquela meta, aquele objetivo que a gente se propôs a fazer, né? Depois, o menos 30 mais 30, né? O menos 30 mais 30 que a gente falou de estratégia. Esse é um princípio muito importante na carreira. Quando a gente fala de carreira, a gente tem que falar de estratégia. A gente tem que falar de planejamento de médio e longo prazo. A gente tem que saber para onde a gente quer ir, a gente tem que bolar essa estratégia, esse plano de ação, que todas as nossas ações no dia a dia, o nosso posicionamento, como a gente conversa com as pessoas, como a gente se comporta na internet, como a gente vai para o LinkedIn se apresentar, como a gente apresenta o nosso currículo, que tudo isso seja estratégico, né? Que a gente tenha estratégia e assim a gente vai conseguir prosperar na nossa carreira. E por último, né, os 4 anos, que é o foco na ação. Uma vez que a gente diagnosticou, sabe que é capaz, tem as nossas metas e objetivos claros, criou um plano de ação com estratégia, a gente tem que focar na ação. A gente tem que fazer o que precisa ser feito todos os dias. E eu entendo que, assim, esses 5 princípios para prosperar na carreira não tem erro, sabe? Eu carrego isso há muitos anos e eu tenho certeza que isso me ajuda muito a fazer tudo aquilo que eu me proponho em relação à minha carreira, em relação às minhas metas e objetivos. Quando a gente entende quais são os nossos princípios, e agora uma chave importante para a gente pensar, entenda quais são os seus princípios. Talvez nesse momento ainda não esteja muito claro dentro da tua história, dentro das coisas que você já realizou, quais são os princípios de prosperidade que fazem sentido para você. Talvez você possa pegar esses meus princípios e começar a aplicar também, né, num primeiro momento. Mas é interessante que a gente vá ampliando aos poucos esse olhar para que a gente descubra quais são os nossos princípios.
Qual é a nossa receita do sucesso? Qual é o nosso princípio para prosperar? Dentro do que significa prosperar para a gente, sabe? Então, essa pulguinha aí que eu quero deixar atrás da orelha, é essa sementinha que eu quero plantar, né? Não é a pulguinha, que a pulguinha incomoda, né? Eu quero plantar essa semente aí no coração da gente, que a gente possa pensar sobre esses princípios para prosperar na carreira, que a gente possa fazer as nossas conexões e começar a entender quais são os nossos e dar passos realmente focados, estratégicos, para que a gente chegue nesse lugar, tá? Então, quais são os seus, né? Essa é a minha pergunta aí pra gente, que a gente vá para casa, que a gente já estamos em casa, né? Para que a gente vá para a cama, que a gente saia aqui dessa palestra pensando sobre quais são os nossos princípios de prosperar na carreira, né? O que a gente acha importante prosperar. E agora eu vou comentar com a gente 3 princípios também, né? Para a gente finalizar. Para prosperar na carreira de TI, né? Porque faz todo sentido aqui no canal Explorando TI, né? Onde o público é mais direcionado para essa área, pessoas que já estão trabalhando na área de TI, pessoas que querem começar a ingressar aí na área de TI, que é uma área que está muito em expansão, né? Já há alguns anos e só promete crescer, né? Ao longo do tempo. Então, 3 princípios para ter sucesso na carreira, para prosperar na carreira de TI, né? O primeiro, né, é a gente ter lógica, a gente desenvolver o pensamento lógico, né? Porque o que acontece? Na área de TI, a gente precisa ter alta a nossa inteligência lógico-matemática. Quem aí já fez aquele teste das inteligências múltiplas? Se vocês se interessarem, eu posso trazer mais sobre esse conteúdo aqui para a gente também, né? Mas aquele teste das inteligências múltiplas fala, né, faz com que a gente faça um diagnóstico honesto sobre quais são as nossas inteligências. Entendendo qual é a nossa inteligência, que a gente foque em desenvolver, se a gente quer ter uma área na carreira de TI, desenvolver esse pensamento lógico. Porque para quem quer ingressar na área de TI, ou quem quer se manter, crescer, prosperar na área de TI, tem que desenvolver esse pensamento lógico. TI é muito pensamento lógico, então a gente precisa trazer essa realidade aí para a gente prosperar na área de TI. Outro princípio importante, né? Lembrando que isso é uma colaboração também aqui do meu marido, que trabalha aí há 15 anos na área de TI. Então, ele me ajudou a elaborar esses outros 3 princípios aí para prosperar na carreira de TI, mais focado aqui para gente. Outro princípio também para prosperar na carreira de TI é a gente ter disponibilidade ao erro, que a gente esteja capaz, esteja disposto a errar, a fazer muito, a fazer mais, a entender cada vez mais a importância de agir independente de ter certeza se está certo. Porque a gente aprende muito mais errando do que não fazendo, esperando estar em condições perfeitas e esperando acertar sempre, né? Tem um livro que até entrou em um processo que é muito legal, que fala sobre essa questão de a gente errar, que às vezes é uma dificuldade para a gente, né? Ninguém gosta de errar, ninguém gosta de ser julgado pelos seus erros. E tem um livro que é muito bacana, que entrou num processo de uma cliente minha da área de TI, que ela amou, me deu feedbacks incríveis a respeito dessa indicação, né? Que eu vou deixar aqui para a gente também, que é o livro Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Até tem também documentário na Netflix sobre isso, né? Dela, enfim, procurem aí, porque fala muito, quem tem essa dificuldade, né, de se dispor ao erro, fala muito sobre isso, sobre como a gente precisa ter coragem para errar e para aceitar as nossas imperfeições, né? E esse é um outro princípio, então, errar mais, né? Errar mais rápido e errar melhor para a gente ter sucesso na carreira de TI. E o último princípio que eu vou deixar aqui para a gente, né, é que a gente seja muito autodidata, né? Quem quer ter prosperidade, quem quer ter sucesso na carreira de TI, tem que ser muito autodidata. Gente, o Google tá aí, né? A gente precisa procurar mesmo, pesquisar mesmo, ver tutorial, ver o que seguir, né, canais como aqui o Explorando TI, que sempre está trazendo conteúdo em relação a isso, né? Volta e meia eu sei que tem aulas aqui relacionadas à programação, que a gente fuce muito, tem muito conteúdo na internet, que a gente seja autodidata, que a gente leia livros, que a gente veja vídeos, que a gente entenda qual é a nossa forma mais fluida de aprender também, né? Para que a gente possa também ter estratégia nesse aprendizado, né? Vá testando aí como que é a forma mais melhor de a gente aprender, mas para ter prosperidade nessa carreira, é necessário que a gente seja muito autodidata, que busque mesmo informações, porque sempre está tendo muita novidade, sempre está tendo muita informação nova, sempre está tendo jeitos diferentes de fazer as coisas. Tem vários fóruns sobre isso também, né? Sobre as dificuldades. Até talvez o Silvio depois possa comentar um pouco sobre isso.
que está mais no dia a dia, né? Mas tem muito conteúdo aí online que é possível explorar, né? Então, para ter sucesso, ter prosperidade na carreira de TI, é preciso ser muito autodidata. Me conta então se fez sentido aí para gente esse conteúdo. Vou deixar aqui também à disposição os meus serviços, né? Hoje eu trabalho com coaching de carreira, com mentorias de carreira, com consultoria empresarial e com palestras, né? Quem tiver interesse em se desenvolver aí em qualquer área na sua carreira, tem interesse em ter mais clareza em relação aos seus métodos, aos seus objetivos, suas metas e seus objetivos, que queira de repente fazer um planejamento de carreira aí de médio e longo prazo, tenho serviços para isso, né? Estamos aí disponíveis para ajudar no nosso desenvolvimento profissional e que a gente possa alcançar aí mais prosperidade na nossa carreira. Deixar os meus contatos também aí pra gente, né? Vocês podem me seguir lá no LinkedIn. Tem o meu canal do YouTube também aí que o Silvio está colocando, né? Lá já tem vários canais, vários vídeos que eu coloquei, algumas lives que eu fiz no Instagram, alguns projetos que eu já desenvolvi no YouTube, inclusive lá no canal tem as outras 2 palestras que a gente fez aqui para o Explorando TI também, né? Tem no canal Explorando TI, tem lá no meu canal também. Então depois eu vou colocar essa palestra lá também, para que a gente possa cada vez mais ter esses conteúdos de desenvolvimento profissional disponíveis que aumentam aí melhoram aí, ampliam nossa consciência sobre o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado na nossa vida, na nossa carreira. Então, tô lá no LinkedIn, tô no YouTube, tô no Instagram, tô no WhatsApp, tem meu e-mail aqui. Então, se alguém quiser entrar em contato, precisar de um olhar diferente aí sobre a sua carreira, sente que tá precisando dar um upgrade aí, né, na sua prosperidade na carreira, fala comigo. A gente está super disponível para trocar ideias, para conversar, para a gente saber como que a gente pode se ajudar melhor, tá bom? Então, hoje era essa nosso conteúdo, né, de hoje, do dia. Espero que tenha feito sentido para a gente. Coloquem aí nos comentários o que mais fez sentido, qual dos 5 princípios são mais aplicáveis aí, né, para a sua vida, para a sua carreira. O que fez mais sentido de tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje, né, que a gente compartilhou. Eu gosto sempre de me colocar nesse lugar de facilitadora de processos, né, porque a gente compartilha informações e a gente cresce juntos nesse compartilhamento, né? Agradecer também novamente aí o Silvio, um pouco de todos para mim. Eu acredito que a gente pode tirar um pouquinho de cada coisa, de cada princípio dessas trocas que a gente faz para elaborar a nossa própria receita, né? Eu sempre falo sobre isso porque eu acredito que não tem receita pronta, não faz sentido a gente pegar alguma coisa e fazer um copia e cola, né, da internet na nossa vida, porque não vai funcionar, a nossa vida é diferente, o nosso contexto é diferente, então a gente tem que aprender a filtrar um pouco tudo que a gente pega, não tomar como verdade absoluta, né, e ir aplicando e vendo, realmente testando o que faz sentido para melhorar cada vez mais aquilo que a gente deseja na nossa vida, na nossa carreira. Agradecer a Explorando TI, agradecer esse espaço, né, ao Silvio, ao Fábio, que me conectou com o Silvio, né, agradecer a todos que estiveram presentes aí durante essa palestra e espero que a gente tenha crescido aí durante essa hora que a gente passou juntos aqui hoje, tá bom? Mari, foi novamente muito bem a sua palestra, viu? Muito bom. Eu me Ai, conectei com obrigada, vários Silvio, que bom. pontos aí de novo. Ai, que bom, que bom. Sempre é legal, né, a gente compartilhar esses conhecimentos, porque as histórias da gente vão se conectando em vários pontos, né? Sim. A gente acaba discutindo isso aqui no canal diversas vezes, principalmente quando a gente faz live junto com o Fábio, com o Uhum, pessoal lá da IBM, falando um pouco mais de carreira, né? E ele entra nesses aspectos pouco que você falou hoje, né? uhum, Legal. E com relação aos fóruns, existem bastante fóruns que você pode estudar e iniciar o estudo, né? sim, A única dica que eu deixo é que você procure documentação, conteúdo que tenha referências por trás, né? Não sejam assuntos aleatórios. Porque tem, sabe, né? Tem coisas que não trazem como deveria, né? tem que filtrar, Mas né, existe, a tem que filtrar. informação. Tem que filtrar. Mas é muito bom o conteúdo que tem hoje na internet. Tivesse o conteúdo de hoje há 15 anos atrás, a gente poderia ter melhorado muito, muito mais rápido. Tudo, Uhum, né? sim.
Hoje a gente É isso. aprende, tem muita disponibilidade aí para aprender, né? Coisas novas, coisas diferentes. É muito bacana essa oportunidade. Sim. A velocidade com que está acontecendo também as coisas, a evolução, está cada vez mais rápido. Sim, Então, verdade. tem que estar bem, muito bem conectado. É mesmo. Então tá, Silvio, muito obrigada, né, novamente pelo espaço. Agradecer quem esteve por aí, quem ainda está e quem vai passar, né, por essa palestra. Tenho certeza que vai ser muito bacana ter aí os comentários, a participação de mais pessoas durante esses próximos dias aí desse conteúdo. Legal. Gente, eu deixei na descrição da live o link para o LinkedIn da Mari, para o canal dela também. E no canal você encontra as outras palestras que ela fez aqui conosco, tá bom? Até mais para vocês, boa noite, até a próxima live. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.